Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou contar para você a parábola que está no Antigo Testamento, em 1 de Samuel, capítulo 12. Essa parábola fala sobre um homem muito rico. Ele tinha milhares de ovelhas, gado e grandes pastagens. E do seu lado, nos fundos da sua fazenda, existia uma família muito pobre, que não tinha nada. Eles tinham apenas um cordeirinho que o pai comprou para fazer companhia para os filhos. Os filhos da família pobre dormiam abraçados com a cordeirinha, pois a amavam muito, como parte da família. As crianças bebiam no mesmo copo e comiam no mesmo prato de comida que a carneirinha, pois já estavam muito acostumados com elas e a amavam muito. Porém, o homem rico, ele recebeu um visitante em sua fazenda, que veio de muito longe. Era de costume na época, você receber bem um visitante, você matava um cordeiro, alguma coisa para sustentar, para que ele tivesse força para voltar da viagem, porque os caminhos eram muito distantes, não era como hoje, o transporte que é bem rápido. Então, o que ele fez? Eu não vou matar nenhum dos meus cabritos e nenhuma das minhas vacas, não vou perder tempo matando meus bichos. Tem um vizinho lá pobre que já tem um carneirinho novinho. Aí mandou um capataz dele que trabalhava ir lá e arrancar a carneirinha do pobre e matar e dar de comer para o seu visitante. E assim o rico fez. Ele tomou a carneirinha, matou e deu de comer ao seu visitante, e foi uma grande choradeira na casa do homem pobre. Então o profeta Natã conta essa parábola para o rei Davi. E o rei Davi, ao ouvir essa parábola, ele fica indignado com o rico pelo mal que ele fez àquela família pobre e se levanta revoltado, querendo a morte daquele homem. Porque Davi não tinha entendido ainda que se tratava dele. Ele era aquele homem rico que tinha feito mal a uma pessoa pobre e tomado de sua carneirinha. Então Natã explicou para ele: Davi, você disse que essa pessoa merece morrer? Pois então, essa pessoa que fez esse mal é você. Davi tinha cometido um grande pecado, e esse pecado chegou ao coração de Deus e entristeceu ao seu Deus, que o amava muito. Após Natã falar essa palavra para Davi, Davi ficou muito triste. Mas o pecado de Davi se explica. Davi estava em guerra contra as cidades vizinhas, as nações vizinhas. Davi costumava fazer guerras pontuais, porque ele achava que a cidade podia ficar forte, se juntar com grandes inimigos, então ele fazia uma guerra preventiva. Antes que eles ficam fortes, que se juntam com as grandes potências para atacar Israel, vamos atacar eles primeiro e subjugar essas nações. Então eram guerras, mas não muito difíceis, que ele mandava seus generais fazer essa guerra por ele. Então Davi não precisava ir na guerra. Os generais, quando estavam terminando a guerra, chamavam Davi para entrar na linha de frente, para falar que ele que venceu a guerra, para dar o mérito para Davi. Então Davi praticamente não precisava fazer mais nada. Estava tudo em paz em Israel. As guerras eram sangrentas, sim, mas eram guerras pequenas, com cidades pequenas, pois Israel era muito forte e Davi não perdia uma batalha. No entanto, eram raras as guerras que Davi precisava comparecer lá. Só quando ficava muito difícil que eles chamavam Davi para ajudar, porque Davi era um grande estrategista e conseguia vencer qualquer guerra. Então, quando estava um pouco difícil, estava muito complicado, eles chamavam Davi. Mas de maneira geral, Davi ficava em casa, passeando na varanda do palácio na parte da tarde. E entre esses guerreiros de Davi, tinha um capitão chamado Urias, um homem valente de guerra do exército de Davi.
Esse Urias era vizinho do palácio de Davi. Então ele estava acampado no meio da guerra e não voltava para casa. E sua esposa ficou sozinha em casa, né? Ele não visitava a esposa porque estava ajudando os amigos em combate. E Davi do palácio tinha como ver a casa de Urias da sacada da sua varanda. Ele podia contemplar. E todas as tardes Davi tinha por hábito caminhar pelo palácio, onde de lá se podia ver uma cisterna, onde a esposa de Urias tomava banho numa cisterna, e Davi ficava ali olhando com maldade para a esposa de Urias. Não se sabe se era de propósito, mas a verdade é que a esposa de Urias também costumava tomar banho na parte da tarde, justamente no horário em que Davi se assentava na varanda para tomar um ar fresco. E ali ela tomava banho nua em frente a Davi, de modo que Davi pudesse enxergar ela tomando banho. Então, Davi, ao olhar aquela imagem, acabou cobiçando a mulher de Urias e desejou tê-la em seus braços. Davi não precisava, porque Davi tinha 3.000 concubinas, são mulheres que ele tinha, que ele podia visitar quando quisesse. Era símbolo de status de um rei, o quanto de poder ele tinha. Elas dançariam para ele a hora que ele quisesse. E ele sustentava aquelas 3.000 mulheres e ao mesmo tempo ele não precisava, mas no entanto ele preferiu ficar vigiando, espionando com má intenção a esposa de Urias enquanto Urias estava na batalha. Betsabá era uma mulher muito linda e ela sabia provocar Davi na sua cisterna tomando banho. Como se Davi não estivesse olhando, ela fingia, mas estava ali sempre tomando banho todas as tardes, enquanto Davi estava na sua varanda. Porém, Davi não ficou só no espionar e olhar. Davi resolveu tê-la em seus braços e mandou seus servos buscá-la. E assim Davi se deitou com a esposa de Urias. Acontece, porém, que todo pecado tem as suas consequências. E alguns dias após ter se consumado o ato de adultério, Betsabá, a esposa de Urias, foi ao encontro de Davi e disse que estava esperando o filho dele. Davi ficou chocado e tentou descobrir com ela um jeito de fazer ela dormir com o próprio marido para falar que o filho era dele. Davi não queria assumir o filho de outra pessoa, não da mulher de Urias. Então Davi queria que ela fingisse que o filho era do próprio esposo. Então Davi manda um recado e manda chamar Urias para dar uma folga para ele da guerra, para ver se ele dormia com a esposa, para ela fingir que o filho era dele. Ou seja, ele deitaria com ela e depois ele mais tarde ia falar que estava grávida dele, né? Porque fora disso não tinha como, porque Urias estava acampado na guerra, então ele não voltava para casa de jeito nenhum, então não tinha como ser o filho dele. Como era muito cedo, ainda dava para disfarçar isso na cabeça de Davi, passou essa ideia. Então a primeira coisa que ele fez foi chamar Urias. Davi então, ao chamar Urias, elogiou ele pela valentia na guerra, tudo, e sugeriu ele que ele fosse descansar e ficasse em companhia da sua esposa alguns dias. Porém, Urias era um homem muito de caráter, um homem muito honrado. Ele fez um juramento perante Davi: eu juro pelo Senhor e juro pelo meu rei que eu não deitarei com a minha esposa enquanto eu estiver na guerra. Ou seja, enquanto ele estiver fazendo parte dessa guerra, ele não ia se deitar com a esposa. Davi, porém, então viu que ele não ia conseguir dobrar o espírito de Urias, porque Urias era um homem muito de caráter e Urias tinha feito um juramento. Então seria impossível ele se deitar com a esposa, já que ele fez aquele juramento
e sobre a própria vida e a vida do próprio rei. Ele fez aquele juramento. Então Davi falou: e agora ficou difícil. Então Davi teve uma outra ideia. A noite chega e Urias cumpre a promessa. Ele não entra na sua casa e fica na calçada e dorme na calçada de casa, e não entra para fazer comunhão com a sua esposa e nem se alimentar. Então Davi, vendo que Urias era um homem muito decidido e que não ia conseguir dobrar o espírito de Urias, entrega a Urias uma carta. E nessa carta dizia para o general: olha, coloca Urias em frente ao campo de batalha, na parte mais perigosa. Quando Urias entrega essa carta para o general pensa: bom, se ele mandou colocar Urias na frente de batalha, ele sabe que Urias é um homem valente, que Urias é o melhor que tem. Então colocou Urias na frente de batalha. Mas ele não sabia que a intenção do rei era que Urias, estando na frente de batalha, a possibilidade de ele morrer era maior. Davi sabia disso, porque Davi era um estrategista de guerra. Então Davi sabia, quando mandava as pessoas ficar de frente, são os que morriam mais rápido. Mas só que Urias não morreu, porque Deus era com ele. Aquele versículo que tem: cairão 1000 à sua direita e 10.000 à sua esquerda, e você a espada não te ferirá, era com Urias, desculpa, era com Urias. Deus protegia Urias. Porém Davi faz uma nova tentativa, só que agora é uma tentativa cruel. Davi escreve uma carta e manda Urias entregar ao general. Só que nessa carta dizia: olha, vede com uma atadura os olhos de Urias para que ele não enxergue, e amarre as suas mãos para trás e coloque ele na frente do inimigo, coloque ele na linha de frente da guerra. Ou seja, mate Urias pelas mãos dos inimigos. O general, ao receber aquela carta selada pelo rei, abre a carta e olha para os olhos de Urias com espanto. E pensa assim: ele deve ter feito algum mal ao rei, para o rei querer a morte dele. E o general obedece às ordens do rei. E Urias, enfim, é derrotado e morre nas mãos dos inimigos. Quando Natã vai ao rei Davi, a parábola é sobre isso. A família pobre é a família de Urias. O cordeiro que mamava em seu peito, que ficava com as crianças e dormia no seu regaço, era a única coisa que tinha. Era a única coisa que Urias tinha, era a esposa. Urias não tinha filho, não tinha nada. Ele apenas tinha sua esposa. E Davi, sendo rei, sendo riquíssimo, que podia ter quantas mulheres que queria. O profeta Natã ainda disse para Davi: olha, se você quisesse o dobro de esposas, de mulheres, Deus te daria. Você não precisava ter feito isso. Davi, ao ouvir aquelas palavras, caiu com o rosto em terra. Primeiro, ao ouvir a parábola, ele ficou muito nervoso, achando que o homem deveria morrer, porque ainda não tinha percebido o que era com ele. Mas após disso, quando o profeta disse: olha, esse homem é você, Davi entendeu que Deus tinha visto o pecado que ele fez, atacando a família de Urias de maneira covarde, colocando Urias para morrer na mão dos inimigos. Davi cai com o rosto em terra e diz: contra ti somente pequei, e fiz o que era mal à tua face, à tua vista. Salmos 51:4. Davi diz isso. Porém, o profeta Natã diz a Davi: olha, Davi, Deus vai te perdoar e não vai te dar a sua sentença de morte que você queria para o homem rico. Deus não vai te dar essa sentença. Porém, na tua casa, a espada não se apartará.
E o que você fez escondido com a esposa de Urias, farão com você às claras, e todo Israel saberá. Ou seja, tudo que ele quis esconder acontecerá com ele agora. Deus que vai se vingar a morte de Urias contra Davi. E Deus não vai matar, não vai deixar que Davi pereça. Porque Davi é um homem que consta que ele faz parte da raiz de Davi, ia nascer aquele que se chama o Cristo, o Salvador do mundo. Então havia uma promessa para Davi. Então Deus não poderia matar Davi, mesmo que quisesse, porque pode ser você estranhar, nossa, mesmo se quisesse Deus matava. Não, Deus não poderia matar Davi. Eu vou te dizer por quê. Porque a palavra de Deus é o que ele tem de mais precioso na palavra de Deus. É assim, ele diz assim: eu, o Senhor, juro pela minha santidade, que passará o céu, a terra, tudo que nele há, mas as minhas palavras não hão de passar sem que tudo se cumpra. Ou seja, a palavra de Deus é jurada sobre a santidade. Se Isaías disse que da raiz de Judá e da raiz de Davi, vem desde lá de trás, nasceria aquele que se chamaria o Salvador do mundo, Jesus Cristo, então ele não poderia exterminar com Davi, porque já estava jurado na palavra. Ou seja, o homem com seu pecado coloca obstáculo nos planos de Deus. Olha os planos de Deus para a nossa vida, para a vida do homem. Eu sei os pensamentos que tenho de vós. São pensamentos de bondade, de misericórdia e de prosperidade. São esses os pensamentos que Deus tem para você, para mim, para todo mundo. Mas nós, com os nossos pecados, nós colocamos empecilhos nos planos de Deus. Deus está pensando lá na frente e a gente está pensando no agora. Então é isso que Davi estava fazendo. Davi pensou no prazer momentâneo e não sabia que Deus tinha um plano muito grande, que os filhos dele eram uma raça eleita. Então ele não podia se misturar com a esposa de Urias, que nem era israelense, eles eram de outra cidade, tá? E não estavam santificados ainda como israelense na circuncisão. Ele estava prestando um serviço ao rei, porque o rei ele invadia essas cidades pequenas e ele subjugava, e algumas dessas cidades subjugadas faziam parte do exército de Davi, ajudavam Davi, porque ele dominava sobre aquela cidade. Então, Davi, ao tomar a esposa de Urias, cometeu um adultério e colocou um empecilho no cumprimento da palavra de Deus. Eu falei isso para você entender, daqui para frente, a justiça de Deus contra a vida de Davi, como que vai ser dura. E você vai entender por que Deus permitiu e vai permitir os acontecimentos horríveis que vão acontecer daqui para frente na vida de Davi. Quando Deus permite a tribulação na vida de uma pessoa, Satanás, ele começa primeiro a atacar dentro da casa, dentro da família da pessoa. Se tiver alguma brecha, ele começa ali. Se não tiver, ele vai atacar de fora para dentro. Mas, do modo geral, ele ataca de dentro para fora. Então, Davi tinha um filho que se parecia muito com ele tinha uns cabelos compridos. Davi amava muito aquele filho. Era Absalão, filho de Davi. Ele tinha uma irmã formosa que se chamava Tamar. Ele tinha outro filho que se chamava Amon, filho de Davi. Ele se encantou, se enamorou pela Tamar e se angustiou porque ele queria se deitar com Tamar a ponto de adoecer. Seus amigos, Amon tinha uns amigos que não prestavam, que começaram a dar conselho para ele. Primeiro eles começaram a colocar na cabeça de Amon que a irmã dele era muito bonita, muito linda, para que Amon olhasse de forma diferente. Amon começou a olhar de forma diferente, começou a sentir um desejo, mas não é um desejo natural, um desejo que veio da amizade, da maldade. Então Amon começou a desejar muito ter a irmã dele. Então os amigos tiveram uma ideia: olha, vamos fazer o seguinte, você finge que está doente, a tua irmã é muito atenciosa, quando ela for te acudir na tua casa, você toma ela e se aproveita da sua irmã. Então eles armaram essa cilada para Tamar.
Então os amigos de Amon, ao aconselhar ele fingir que estava doente, eles combinaram de um deles avisar a Tamar que ele estava muito enfermo, sozinho em casa, e que ela precisava ir lá socorrer ele, para dar oportunidade de ele abusar da irmã. Então era maldade, Satanás já usando os próprios amigos para encaminhar ele para o mal. Tamar, ao ser avisada por um dos amigos que seu irmão estava muito mal, não demorou em ir ao seu socorro. E chegando, o encontrou deitado. E ao se aproximar do seu irmão, ele a agarrou e a violentou. Após ele ter feito mal, Tamar falou para ele: "O que você me fez? Você destruiu minha vida. Agora você tem que me assumir, a gente tem que morar juntos porque ninguém mais vai me querer. Eu vou ser uma mulher desprezada." No entanto, Amon, após ter abusado da irmã, a expulsou e disse que não queria nada com ela e sentiu nojo da própria irmã. Tamar entrou em depressão. Absalão, irmão de Tamar, percebeu que sua irmã estava muito aflita e muito triste, e a inquiriu o que estava acontecendo. Tamar, chorando, falou o que aconteceu. Absalão ficou muito enfurecido. Absalão, porém, armou em seu coração matar o seu irmão, mas não falou nada do que ia fazer. Resolveu então fazer uma grande festa, onde convidaria só os irmãos, e combinou com os outros irmãos e que mataria o jovem Amon pelo mal que ele tinha cometido com a sua irmã. Absalão, tomado de ira e fingindo que não sabia de nada, ele manda um convite para Amon para uma grande festa que ele ia fazer de confraternização entre a família, mas essa festa, o objetivo era matar Amon. Era uma cilada para Amon e ele conseguiu. Amon achou bom, ainda bem que Tamar não vai ter coragem de contar para ninguém, que é muita vergonha para ela contar isso. Todo mundo sabia que ela não é mais virgem. Então ele achou que ela não ia contar, mas ela até tentou esconder, mas Absalão conhecia a irmã estava muito triste, muito angustiada, então ele insistiu e ela acabou contando. Aí então eles armaram aquela festa nas redondezas, numa casa, e ali Absalão matou Amon. Ou seja, a profecia do profeta Natan começa a se cumprir. A espada não se apartará da tua casa. Amon já tinha uma amizade, já andava com maus conselhos. Então o diabo começa a atacar dentro da família se tem um ponto fraco. Então o perigo de estar na mão de Satanás, o perigo quando você está fora da proteção de Deus. Repare que a morte de Urias foi pago com uma morte de um filho de Davi. Não somente por causa do adultério, mas por causa do jeito que ele matou Urias. Ele mandou fechar os olhos de Urias e amarrar suas mãos para trás e colocar ele na frente de batalha, um homem que era íntegro, um homem que não queria nem deitar-se com a esposa, porque preocupado com os irmãos dele que estavam na guerra. Então era um homem muito íntegro perante Deus. E quanto mais a pessoa é íntegra e ela é respeitosa, e Deus ama aquela pessoa, e você faz o mal contra ela, maior vai ser a justiça de Deus contra a pessoa que fez este mal. Repara numa coisa: Davi mandou Urias levar uma carta que estava sua própria sentença de morte, e com o filho de Davi, o irmão convidou ele para uma festa onde estava a sua própria sentença de morte. Ou seja, na mesma medida que Davi fez com Urias, Deus estava fazendo agora com Davi. Ao ouvir a notícia da morte de seu filho Amon, morto,
pela espada por seu próprio filho, Absalão, Davi lembra-se da profecia do profeta Natã. E Davi percebeu que a espada começou a cortar dentro da sua própria casa, como o profeta lhe havia dito. Davi, porém, não podia matar seu filho Absalão, porque ele amava muito. E também Davi sabia que ele era o culpado dessas tragédias dentro da casa dele, porque ele tirou a sua família de dentro da proteção de Deus. Então Davi designou que seu filho fosse para o exílio, nunca mais pudesse voltar. Então Absalão foi exilado, junto com aqueles que ajudaram ele a matar o Amon, o filho Amon. Durante o exílio, Absalão nutriu um ódio pelo pai. Tudo que Absalão tinha de admiração, de amor pelo pai, ele perdeu, porque Absalão não concordava ter sido expulso de Israel pelo seu pai, porque Amon fez um grande mal à sua irmã, e ele achou que foi justo, que fez justiça. No entanto, a pena que seu pai lhe impôs tirou de Absalão todo o afeto que ele tinha pelo seu pai. Como o tempo é o melhor remédio, o tempo passou e começaram a mandar notícias para Davi de como Absalão estava vivendo, e começaram a aplacar o coração de Davi para que Davi o perdoasse e deixasse ele retornar a Israel. E assim aconteceu. Davi chamou Absalão de volta para seu palácio. No entanto, Davi trazia um inimigo, porque o coração de Absalão não era o mesmo. Satanás já havia trabalhado no coração de Absalão, e a profecia do profeta Natã iria continuar, até que se cumprisse toda a palavra que saiu da boca do profeta. No segundo capítulo dessa história, você vai ver o que Absalão fez para confrontar com Davi. Como Absalão consegue tomar o reino de Davi e tomar todas as suas mulheres e envergonhar o seu pai Davi para o povo de Israel. Então não perca o próximo capítulo da parábola de Samuel 1:12. Então te aguardo no próximo capítulo. Um abraço.